E o presidente Lula visitou hoje cidades do interior do Amazonas para conhecer essa realidade e anunciou um pacote de ações para o enfrentamento à estiagem no estado. O repórter Luiz Henrique Almeida acompanhou a agenda e traz os detalhes para a gente. Olá, Luiz, boa noite para você. Que medidas foram anunciadas? Oi, Adriane, Dante, muito boa noite para vocês, muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no Acrítica Notícia. Hoje, a agenda do presidente Lula aqui no estado do Amazonas foi bastante cheia. A gente inicia falando, então, sobre que no período da manhã o presidente esteve na comunidade Paraná do Maraquiri, que fica na região metropolitana aqui da capital amazonense, onde conversou com lideranças indígenas, moradores da região. Depois ele seguiu em direção ao município de Tefé, onde também ali junto de ribeirinhos e também de vários ministros que estavam acompanhando nessa comitiva presidencial, puderam conhecer de perto a realidade que vive o Amazonas, essas comunidades mais isoladas, agora nesse período de seca dos rios, e também sobrevoou de helicóptero algumas regiões nesses municípios para verificar também pontos em que é possível ver focos de incêndio. Então as queimadas também era mais um assunto que já estava em pauta na visita presidencial do presidente Lula aqui no estado do Amazonas. No fim da tarde, Lula saiu de Tefé, veio em direção à capital do Amazonense, desembarcou no aeroporto de Ponta Pelada e veio em direção até a sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, onde nós estamos agora. O principal objetivo aqui era se reunir com vários prefeitos e representantes governamentais aqui do estado do Amazonas para ouvi-los a respeito das necessidades que o estado realmente está vivendo agora nesse momento, devido tanto à estiagem e também à questão das queimadas. Assim que foi confirmada a visita do presidente Lula ao estado do Amazonas, o governo federal repercutiu a informação de 500 milhões de reais a serem investidos nos próximos 5 anos para a realização de dragagens e de outras ações de enfrentamento à seca dos rios aqui no estado. Porém, essa informação ela já não é tão nova, pois no mês de junho deste ano, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, já havia anunciado esses mais de 500 milhões de reais pelos próximos 5 anos para a realização dessas ações. E aí fica o questionamento, o que de novo então traria o presidente Lula nessa vinda ao estado do Amazonas? A segunda aqui no estado e a primeira na capital amazonense desde a eleição em que ele foi então agora eleito pelo 3º mandato. A diferença que nós pudemos acompanhar durante essa solenidade, durante toda a tarde aqui na sede da SUFRAMA, é que foi feita então a assinatura do documento que prevê a realização das obras de dragagem no trecho do Rio Amazonas entre a cidade de Manaus e de Itacoatiara, isso no valor de 92 milhões de reais, e de acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, essas obras elas devem acontecer de forma imediata. Já com relação aos demais trechos de rios também, aqui no estado do Amazonas, em situação crítica agora devido a esse período de seca dos rios, os valores finais ainda não foram divulgados, pois eles também dependem de outras tratativas com as empresas responsáveis por essas obras. Antes de ouvirmos o presidente Lula, a gente vai ouvir então o que disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, a respeito dessas ações. Vamos ouvir. Hoje aqui, presidente, autorizado por Vossa Excelência, nós estamos anunciando que vamos antecipar o pagamento do Bolsa Família para o primeiro dia 17 agora de setembro, no primeiro dia de calendário, a Caixa Econômica já vai estar disponibilizando 494 milhões a serem pagos a cerca de 656 mil famílias em todo o estado do Amazonas. Já o programa de cesta de alimentos e o programa PAA. E agora o pleito que os prefeitos apresentaram entrou na medida provisória de crédito extraordinário, 100 milhões para a gente garantir as condições de atendimento, o que precisar de atendimento, nós vamos atender, porque essa é a determinação do nosso presidente. Então, esse pacote de medidas foi apresentado na maior parte pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, e o presidente Lula apenas reforçou. Além disso, ali durante a fala na solenidade, ele também falou sobre o problema das queimadas que o estado vive. Vamos ouvir o que ele disse. O nosso objetivo
é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir do Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Nosso foco precisa ser a adaptação e preparação para o enfrentamento desses fenômenos. Para isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um comitê técnico-científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal. Pois é, Dante, Adriane, essas foram as falas do presidente Lula e também do ministro Wellington Dias a respeito dessa questão das queimadas e também das ações de enfrentamento à estiagem aqui no Amazonas. Volto com vocês. Tá certo, Luiz. Agora, além de falar dessa situação, ele também atendeu aí a um clamor, a uma pressão a respeito da BR-319. Conta aí pra gente o que foi anunciado sobre esse assunto. Pois é, Dante, sempre que se fala na BR-319, todo amazonense certamente cria aquela expectativa da ligação, então, entre a nossa capital amazonense, a cidade de Porto Velho e, consequentemente, ao restante do Brasil. No primeiro momento da visita do presidente hoje na comunidade do Paraná do Maraquiri, ele comentou ali com as lideranças comunitárias, na presença também do prefeito de Manaquiri, Jair Souto, sobre a concretização, então, da BR-319. Esse vídeo ganhou as redes sociais também, várias manchetes e, claro, aqui durante a solenidade ele também falou sobre a importância da pavimentação da BR. Vamos ouvir o que ele disse. Nós vamos fazer todas as reuniões que forem possível fazer. Ouvir todo cientista que nós temos que ouvir. E nós temos que ter noção que a gente tem que fazer aquela estrada e a gente precisa garantir que a parte mais nobre da floresta amazônica não seja destruída por grileiro, que quando a gente pensa em fazer uma estrada, já compra milhares de hectares de um lado, milhares de hectares do outro, já toca fogo no outro. Nós precisamos proibir. Se tiver terra do Estado, governador, nós vamos ter que fazer parceria, governo do Estado e o governo federal, e demarcar essa terra, que nela não pode acontecer nada, até a gente provar que a estrada será feita com seriedade, com responsabilidade, porque eu concordo que não é possível deixar Rondônia e Manaus viver uma de costa para o outro, Roraima viver de costa para o outro. É preciso que a gente faça definitivamente. Pois é, então, para que isso possa acontecer, foi assinado também um documento na presença dos demais ministros em que os 52 quilômetros que já possuem licença ambiental, eles possam ser pavimentados de forma imediata e, como o próprio presidente Lula disse na fala, vai continuar atento a essa demanda aqui do estado do Amazonas para que os ministérios e governos estaduais possam estar conversando e, de alguma maneira, possam então concretizar o sonho dos amazonenses. Dante, Adriane, volto com vocês. Obrigada, Luiz, pelas informações que você traz para a gente. Mais uma vez, a gente tem discursos em relação à BR-319, Dante, com a sensação de que ela não existe, né? Que vai ser necessário abrir uma estrada e não apenas cuidar da pavimentação, que é o que hoje é o clamor das pessoas, né? A necessidade de pavimentação. A estrada já está aberta e já existe uma população que vive às margens dela. A gente tem de concreto, né? A gente sabe que esse trecho do meio, que é essa área mais preocupante, é essa área onde está aberta a estrada, mas não existe uma estrada nela. Foi feito esse anúncio aí do termo de contrato para 25 quilômetros desse trecho, né? É um comecinho, é menos de 5% da estrada, são 400 e tantos quilômetros ali nesse trecho do meio. Mas já é alguma coisa, dessa vez houve pelo menos uma sinalização de que talvez, quem sabe, a gente vai ouvir todo mundo para mudar isso daqui, porque não dá mais para ficar desse jeito. Então, não dá, ele fez uma declaração forte, eu considero muito forte, lá em Manaquiri, né, em defesa da ministra Marina Silva, dizendo que não dá para culpá-la. Ele puxou para ele essa responsabilidade hoje com esse discurso. Depois vai ser possível, e muito possível, cobrá-lo por essas declarações. Mas a cobrança em cima da ministra é pelas declarações dela, né? É histórica. Ela disse, inclusive, agora, assim, tem todo um histórico e o mais recente
ela dizer que a estrada seria para passear, né? Não pode só abrir uma estrada para passear. Não pode abrir uma estrada apenas para passeio. Então, não tem como terceirizar a fala. Não. Nem por isso que a cobrança acaba sendo em cima dela. Mas é bom que seja em cima do chefe do executivo, que é quem pode fazer e determinar, né? Então, agora a gente cobra dos dois. Cobra dos dois. Se mais alguém falar, a gente cobra do terceiro também. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.